Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Juízes, capítulo 8. A gente vai ver os versos de 33 do capítulo 8 até o capítulo 10, verso 5, se Deus nos permitir. Essa é a meta. Não sei se eu vou conseguir cumprir a meta. Mas, por enquanto, abra aí, capítulo 8, verso 33. Todos encontraram? Amém? Acho que ainda estão procurando. Encontraram? Amém? Amém. Ok. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler só o 33 agora. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ver o restante à medida da exposição. Diz assim: Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus. E o restante a gente vai ver daqui a pouco. Vamos orar nesse momento. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra que temos aqui diante de nós. Nos dá graça essa noite para entendermos a tua palavra. Nos dá graça essa noite para respondermos a tua palavra com sinceridade, com todo o nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o grande teólogo, João Calvino, ele, nos seus estudos da palavra de Deus, chegou a um entendimento de que o homem ele é um ser religioso por natureza. Deus, ele como se tivesse colocado uma semente dentro do coração do homem, que era a semente da religião. De modo que o homem, ele precisa dar uma resposta a esses impulsos religiosos que ele tem dentro dele. Só que essa resposta, ela pode ser de duas maneiras. Ou ele vai responder ao Deus verdadeiro, se voltando para esse Deus, em adoração, em devoção, buscando uma vida piedosa diante dele. Ou então ele vai se voltar para os ídolos, procurando um substituto para o Deus verdadeiro. Esse substituto pode ser os ídolos convencionais, como Baal-Berite aqui, no nosso texto vai mostrar, como Alá, Buda, até Maria, que é nossa irmã, que adora o Senhor conosco, ela foi meio que transformada num Deus também para muita gente. Mas, às vezes, algumas pessoas vão encontrar substitutos mais sutis, ídolos mais sutis, como, por exemplo, o dinheiro. É no dinheiro que elas vão colocar a sua segurança, a sua alegria, a sua realização, de modo que se o dinheiro faltar, então elas chutam tudo, desistem de tudo, porque a sua segurança, a sua confiança não está em Deus. Se desesperam, por quê? Porque o seu ídolo não está ali. Às vezes vão colocar a sua esperança nos prazeres. Se eu não tiver aquilo, eu não vou ser feliz. E assim vão encontrando outros substitutos para um lugar que deveria ser somente de Deus nas suas vidas. Aqui o que nós temos é um povo que está abandonando o Senhor mais uma vez. Aqui não é novidade para nós, Depois da morte de Gideão, o povo de Israel voltou a se prostituir, indo após outros deuses. Que novidade, Não é isso que eles têm feito vez após vez aqui no livro de Juízes. Porém, o que nós queremos essa noite meditar aqui, buscar entender aqui, é o que acontece. O que acontece quando Deus é abandonado? O que acontece? Nós vamos ver pelo menos 4 coisas que acontecem aqui quando Deus é abandonado. E a primeira dessas coisas é que quando Deus ele é abandonado, a tolice passa a tomar o lugar da sabedoria na vida daquele que abandona Deus. Dito de outra maneira, quando você abandona a Deus, você joga fora a sabedoria de Deus e coloca a tolice no lugar. E a tolice agora vai ser o guia da sua vida. É isso que acontece. Há um tempo atrás, eu vi uma pregação do pastor Marcos Granconato, que ele dizia algo muito interessante. Ele disse que, quando ele era bem jovem, tinha um colega lá, um irmão na igreja, que servia junto com ele lá na juventude.
e aquele jovem muito alegre. E depois que aquele jovem passou na faculdade, aquele jovem começou a se envergonhar da sua fé cristã. Porque ele começou a ser influenciado ali na faculdade, a olhar para a fé cristã como se fosse algo de pessoas muito simples, de pessoas que não têm muita intelectualidade. Então ele começou a se envergonhar, começou a se afastar da igreja. E o pastor Marcos Granato disse que aquele homem, aquele jovem, na verdade, aquele jovem começou a ter agora uma conversa tão tola, com propósitos tão tolos na sua vida, gostos tão tolos na sua vida. Ele diz, eu acho que até a orelha dele cresceu. O pastor Marcos Granato disse, né? Bom, mas o fato é, irmãos, que por que isso acontece? Porque o pecado, ele emburrece. Ele emburrece, ele faz com que a gente agora tome decisões que, se a gente tivesse em sã consciência, avaliando as coisas com lucidez, com sabedoria, nós não tomaríamos. É isso que vai acontecer aqui. Se você olhar comigo aí, o verso 33, mais uma vez, ele diz, né? Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus. A palavra que Baal-Berite, literalmente, é aliança de Baal. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que, depois da morte de Gideão, a aliança desse povo agora já não era mais com Deus de Israel. A sua aliança, a sua fidelidade, sua lealdade era com Baal. Olha o verso 34, ele diz, não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Eles se esqueceram de Deus, e a gente já viu em outra mensagem que esse esquecimento não é falta de memória. Esse esquecimento é uma atitude ativa. Eles decidiram se esquecer de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É como se eles tivessem aqui decidido fazer o seguinte, eu não quero mais saber o que o Deus de Israel, ele decide, ele deseja para a minha vida. Ele ordena para a minha vida. Não quero mais saber isso. O que eu quero? Eu quero saber agora o que Baal quer saber da minha vida. Quero saber agora o que Baal decidiu para a minha vida. É esse tipo de esquecimento aqui que eles fizeram. Obrigado, meu irmão. Um detalhe interessante que fala que eles se esqueceram dos livramentos que Deus deu para eles. Irmãos, só aqui no livro de Juízes, quantos livramentos nós já vimos Deus dando ao seu povo? Aquele círculo de pecado e graça. O povo abandona Deus, Deus entrega o povo nas mãos do opressor, aquele povo clama por misericórdia, Deus vem, atende e liberta o povo. Aí o povo faz o quê? De novo se volta para outros deuses. Deus já livrou eles dos moabitas, dos midianitas, dos amalequitas, dos cananeus. Ele já livrou esse povo de Eglon. Ele já livrou esse povo de Cuxã-Risataim. Ele já livrou esse povo de Oreb, Zeeb, Zalmuna. Quantos aqui a gente já viu, né? Oprimindo o povo e Deus indo lá e trazendo o livramento. E esse povo, nesse momento, vira as costas para Deus. Para Deus. E o verso 35 fala que eles também viraram as costas para o próprio libertador deles, que Deus tinha levantado, Gideão. Olha aí. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Coisa interessante aqui. Se a gente fosse ver esse capítulo todo aqui, Gideão vai ser chamado de Jerubaal 9 vezes. Não, 10 vezes. 10 vezes. Sempre que aparece agora o nome de Gideão, é só para dizer que é o Jerubaal é o Gideão. Mas o modo como as pessoas se referem a ele agora não é mais por Gideão, é por Jerubaal. E os irmãos devem lembrar o que significa Jerubaal, né? Significa o quê? Que Baal lute com ele. Por quê? Porque quando Deus levantou Gideão para libertar o povo, ele foi lá e quebrou o altar de Baal, e o povo queria matar Gideão, e o pai de Gideão pegou e disse assim, olha, se Baal é Deus, ele não é capaz de defender a si mesmo, não. Se Baal é Deus, não é capaz de defender a si mesmo, ele vai ser capaz de defender a nós. Então, se Baal é Deus mesmo, deixa ele lutar com Gideão. Né? Então, botaram o apelido dele agora de Jerubaal, que Baal lute com ele. Baal lutou com Gideão? Não. Gideão morreu velho gagá, né? Idade avançada. Baal não fez nada com a vida dele. Morreu cheio de filhos, morreu tranquilo, e Baal não fez absolutamente nada contra Gideão. Então note a tolice desse povo aqui, tá?
Esse povo estava adorando Baal e ficou 7 anos sofrendo, sem comida, tendo que fugir das suas casas, sofrendo lá nas mãos dos midianitas. Deus vem, levanta Baal, milagrosamente, faz milagres ali. Vocês lembram? 300 contra 35 mil. E traz libertação para esse povo. Gideão derruba o pós-título de Baal e Baal não faz nada. Aí agora esse povo está liberto. Tem de volta a sua liberdade. Pode de novo morar nas suas casas. Pode de novo cultivar a sua terra. E eles vão se voltar para quem? Para Deus que fez tudo isso na vida deles? Não. Para Baal, que não tinha feito absolutamente nada. Perceba como a tolice, ela toma o lugar aqui da sabedoria. E é assim muitas vezes a nossa vida também, irmãos. Quando você começa a dar lugar ao pecado na sua vida, é exatamente isso que você está fazendo. Você está colocando a sabedoria de lado e colocando a tolice no lugar. A tolice no lugar. E quantas pessoas eu tenho visto fazer exatamente isso? Eu já disse isso uma vez aqui. Você já ouviu alguém dar o seguinte testemunho? Olha, a minha vida estava uma desgraça. Mas no exato momento em que eu comecei a entrar no mundo das drogas, as coisas mudaram demais, ficou tudo maravilhoso, tudo se resolveu, na minha vida. O clima lá em casa ficou outro, maravilhoso. Vocês já ouviram esse testemunho de alguém? Vocês já ouviram o testemunho de alguém dizendo assim, rapaz, lá em casa, minha família estava assim, por água abaixo. Mas na hora que eu comecei a trair minha esposa, rapaz, mudou tudo, ficou tudo maravilhoso. O relacionamento nosso, olha como é que ficou bom. Rapaz, ficou uma bênção. Minha família agora é outra, feliz, animada. Você já ouviu alguém dizendo isso? Então notem como a tolice, ela toma o lugar da sabedoria na vida daqueles que abandonam a Deus e começam a trilhar o caminho do pecado. Sabe? A gente vê o tempo todo os maus testemunhos, os exemplos aí fora. Quantas nós já vimos pessoas enveredando por esses caminhos de destruição? E todo dia tem mais gente entrando pelo mesmo caminho. As pessoas não aprendem. Por quê? Porque não andam com o Senhor. E a tolice toma o lugar da sabedoria em suas vidas. O pecado emburrece. Se a pessoa simplesmente parasse, pensasse, analisasse. Espera aí, deixa eu ver aqui. Quem já tomou esse caminho que eu estou pensando em tomar? Deixa eu ver o que aconteceu na vida dessa pessoa. Vixe, rapaz, se deu mal, Deixa eu olhar outro que tomou o mesmo caminho. Vixe, se deu mal também, Tem mais outro. Vixe, rapaz, todo mundo só se dá mal quando vai por esse caminho? Então eu não vou por esse caminho, não. Mas as pessoas estão cegas longe do Senhor. A tolice corrói sua mente, não mais a sabedoria. E elas enveredam por esse caminho. Quando a gente vai ver aqui, no capítulo 9, nós vamos entender melhor como é que esse povo ele fez o que era mal à família de Gideão. Okay? Até aqui ele só tinha dado essa informação para a gente, mas agora a gente vai ver em maiores detalhes. Olha comigo os versos 1 e 2. Ele diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Mais uma vez apareceu agora Abimeleque, certo? Lembra, Gideão tinha tido 70 filhos e tinha tido filho que fora dos casamentos que ele arrumou, né? Um desses era Abimeleque, era filho de uma concubina de Gideão. Não foi criado com Gideão. A mãe dele era daqui de Siquém. A família da mãe dele era daqui de Siquém. E ele deu o nome para esse menino de quê? Abimeleque, que significa o quê? Abi, meu pai. Meler, rei. Meu pai é rei. Gideão tinha muita vontade de ser rei, né? Botou o nome do filho dele de meu pai é rei. Pronto. Já a gente toca de novo nesse assunto. Esse Abimeleque aqui aparece e ele faz uma proposta. Olha aqui qual é a proposta dele. Ele chega lá em Siquém e diz assim: o que vocês acham melhor?
Vocês acham melhor serem governados por 70 pessoas, 70 filhos de Gideão, ou por um homem só? Essa proposta aqui, irmãos, é descabida. Em nenhum lugar aqui no texto nós vemos qualquer indício de que os 70 filhos de Gideão estavam procurando, disputando, tentando se colocar ali como reis sobre aquele povo. Ok? Mas mais do que isso, Abimeleque, ele traz um argumento. Ele diz assim, olha, o que nós temos a ver com Gideão? Gideão, por acaso, é de Siquém? Não. Os filhos de Gideão são de Siquém? Não. Ele diz, mas eu sou de Siquém também, como vocês. Vocês são meus irmãos. Abimeleque coloca os seus laços aqui com os seus conterrâneos ali de Siquém, a família da sua mãe, como maiores do que os laços dele com os próprios irmãos dele. Os filhos do seu pai. 70 filhos de Jerubaal. E como é que esse povo aqui responde a essa proposta? Olha aí os versos 3 a 6. Ele diz, os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeira coisa aqui é que aquela cidade dá uma resposta positiva para ele. Apoia ele. E aqui já é um indício muito perigoso. Eles não consultam o Senhor. Eles não estão procurando quem é o libertador que o Senhor levantou. Não. Pelo contrário, estão se levantando contra a família do libertador que Deus tinha levantado. E se colocam do lado agora numa parceria com Abimeleque. Segunda coisa, eles vão financiar esse projeto, essa missão maligna de Abimeleque. Abimeleque, seu nome era meu pai é rei. A gente já viu, né? Gideão, ele queria ser rei, mas ele sabia que Deus não aprovaria aquilo. Deus tinha dito para ele que quem ia ser o rei do povo era o próprio Senhor. Que a vitória tinha que ser atribuída ao Senhor e não a Gideão. Então Gideão, ele fez a coisa certa, mas pela motivação não muito certa. Ele fez a coisa certa. Bom, eu acho que se eu me assumir como rei, assim, declaradamente, Deus vai trazer alguma punição para mim. Então o que eu vou fazer? Ele foi lá e disse, não vou ser rei de vocês, tá? Mas adotou o estilo de vida de um rei. Eu até brinquei dizendo, né? Como se ele tivesse dito assim, não vou ser rei, mas tem um trono aí para eu sentar, uma coroa para eu botar na minha cabeça de vez em quando. Já eu toco mais nesse assunto. Agora, aquilo que Gideão não teve coragem de fazer, Abimeleque teve. Ele chegou lá e disse, eu quero ser rei. Ao invés de ser um libertador levantado por Deus, ele mesmo está tentando aqui levantar a si mesmo como rei. E quem é que financia? O povo financia, mas com o que é que eles financiam? Eles financiam com o dinheiro de Deus, com a bênção de Deus? Não. Eles financiam com o dinheiro de Baal-Berite. Esse projeto maligno de se tornar um rei às custas de matar os seus irmãos é financiado com o dinheiro de um Deus falso, com o dinheiro de um demônio, em outras palavras. É o diabo que está financiando aqui esse projeto maligno. E mais do que isso, ele vai contratar homens. Quem são esses homens? Ele levanta o exército de Deus para guerrear as batalhas de Deus? Não. Ele vai atrás dos desocupados e vadios. Em outras palavras aqui, homens de baixa índole. Estavam prontos, endividados, fugitivos, criminosos, prontos para ganhar qualquer dinheiro fácil aqui, lutando. São esses homens que ele vai contratar, ok? E por fim, ele coloca em prática aqui e mata os seus 70 irmãos. Muito provavelmente aqui, 70 é um número arredondado.
Que a gente viu aqui que o mais novo fugiu, né? Matou os 70 irmãos, mas o mais novo, Jotão, fugiu, ok? Mata eles numa rocha, diz o texto. Provavelmente essa rocha era uma mesa de pedra ritual, onde sacrificavam ali animais. Havia uma mentalidade de que o sangue derramado na terra, um sangue injusto, ele clamaria, e aquilo traria maldição para a terra. Então parece que aqui talvez o que Abimeleque está tentando fazer é evitar isso daqui. Então ele bota nessa mesa de pedra que o sangue escorria e não contaminaria a terra. Tudo aqui é feito com um tom também de ritual, ok? Um tom religioso. A própria coroação dele tem lá como é a palavrinha que ele usa aqui no verso 6? Uma coluna. Essa coluna, geralmente, ela era erigida numa atitude religiosa. E ele é coroado debaixo de um carvalho. Também, não vou ter tempo para explicar tudo isso aqui, mas tem uma conotação aqui religiosa. Ok? Então ele está pronto aqui para cumprir a sua missão. A sua missão é ser rei. Passar por cima de quem ele encontrar no meio do caminho para ser rei. Matar os teus irmãos se necessário for para ser rei. Uma missão maligna que não tem nada a ver com a missão de Deus. E ele é apoiado por essa cidade nessa missão. Ok? Esse povo aqui, tomado pela tolice, eles agora estão seguindo maus modelos. Essa é a segunda coisa que acontece quando alguém abandona o Senhor, quando Deus é abandonado. Essas pessoas deixam de seguir o modelo piedoso apresentado para nós pelo próprio Deus, o modelo da palavra de Deus, para seguir maus modelos. Maus modelos. É isso o que Siquém está fazendo. Chega lá Gideão, um homem carismático, um homem ousado, um homem decidido, um homem ali valente, corajoso, pronto para ir lá e tomar tudo pela sua força. Aqueles homens não olham pela fé, não olham pelos princípios da palavra de Deus, eles olham apenas para o que Abimeleque parece fornecer para eles. Força, segurança, liberdade. E eles dizem, esse é o nosso rei. Esse aí a gente pode seguir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Em certa medida, Abimeleque, ele é um resultado dos pecados do seu pai Gideão. Sabe, você pode ser um homem piedoso, viver para Deus, criar os seus filhos nos caminhos do Senhor e fazer tudo que está à sua disposição para conduzir os seus filhos do Senhor e às vezes no final, aquele seu filho decidir tomar um caminho errado na vida. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes, nós pais, nossos pecados, as nossas falhas vão ter impacto direto na vida dos nossos filhos. E muitas vezes há uma parcela de responsabilidade sobre nós. Quando os nossos filhos, eles decidem tomar um caminho de abandonar o Senhor. Gideão, o seu nome aqui foi mudado, né, Jerubaal, e ele é identificado como Jerubaal até o final, o homem que lutou contra Baal, o homem que permaneceu do lado de Deus. A fé de Gideão parece que ela permanece lá até o final. A despeito dos seus pecados, a despeito dos seus erros, ele parece que continua um testemunho de alguém que adora a Deus e não mais a Baal ali. Mas Gideão, ele cedeu a tentações que trouxeram consequências terríveis sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua família. Gideão, nós já vimos aquele caso lá do capítulo 8, verso 27. Deixa eu ler aqui com vocês novamente. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Olha aqui. Vocês lembram? Esse desejo de Gideão de querer ser rei, mas sem poder dizer claramente que agora era rei, fez com que ele tomasse decisões assim. Ele fez um colete sacerdotal. Mas Deus tinha dito que o colete sacerdotal deveria ser usado por um descendente de Arão, que seria um sumo sacerdote, e deveria ser usado lá no tabernáculo. Mas Gideão aqui, ele faz o quê? Um colete rival. E agora você tem 2 sumos sacerdotes para serem consultados. E agora o povo não precisa mais ir para o tabernáculo, o povo pode ir para a cidade de Gideão, para Ofra, para consultar lá o colete sacerdotal.
E eu entendo que não era o propósito de Gideão fazer com que o povo se voltasse agora para a idolatria e adorasse o colete. O propósito de Gideão era que o povo continuasse adorando o Deus que tinha dado a vitória para eles. Ok? Só que quando você começa a fazer coisa que Deus não mandou você fazer, e começa a fazer coisas do seu próprio jeito e não do jeito de Deus, vai dar errado. É isso que está acontecendo aqui com Gideão. Ok? Então, por que ele fez tudo isso? Eu disse no domingo passado. Ele queria continuar sendo necessário. Ele queria continuar sendo consultado. E, de certa forma, o povo indo para lá para consultar o seu colete sacerdotal, esse povo agora se colocar debaixo da autoridade de Gideão. Debaixo da autoridade dele. O que vai acontecendo aqui? Esse povo se corrompe, se torna idólatra de um culto rival. Os seus próprios filhos, ele fala, uma armadilha. Essa figura da armadilha, geralmente nesse contexto aqui, ela está relacionada à idolatria. A sua própria família aqui seguiria por um caminho de abandono, de desvio do Senhor. Então, por causa do seu jeitinho aqui, por causa dos seus pecados, Gideão, ele traria consequências drásticas sobre a sua família. Baal não lutou contra Gideão, Baal não conseguiu arrancar a fé de Gideão, mas Baal, por causa dos pecados de Gideão, das brechas que Gideão deu na sua vida, Baal conseguiu tocar na família de Gideão. Baal conseguiu tocar no testemunho de Gideão. Às vezes o diabo não vai conseguir tocar na nossa fé, não vai conseguir arrancar a nossa fé, mas ele vai se satisfazer em tocar naqueles que estão ao nosso redor, em tocar no nosso testemunho, em nos inutilizar para o reino de Deus. Já tenho falado isso aqui para os irmãos. E aqui eu não estou querendo dizer que Abimeleque é totalmente inocente, não, tá? Nós, como pais, temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Temos pouco tempo com os nossos filhos. Pouquíssimo tempo. O meu mais velho já está fazendo 8 anos. Quanto mais tempo ele vai passar na minha casa? Será que com 18 anos ele vai seguir a sua vida? Faculdade, trabalho, e eu já não vou ser mais aquela influência direta na vida dele? Se for assim, será que eu só tenho mais 10 anos com meu filho? É pouco tempo. Muito pouco tempo para sermos influência na vida dos nossos filhos. Abimeleque, Gideão teve responsabilidade, teve sua parcela de culpa na vida de Abimeleque, mas Abimeleque também não pode ser inocentado. Aqui não tem nenhum inocente na história. Todo mundo é culpado aqui, tá? Você não é responsável pelos traumas que te causaram, pelas coisas que fizeram na sua vida. Você não é responsável por isso. Mas você é responsável pelo que você faz com esses traumas que chegam na sua vida. Como é que você lida? Que resposta você dá a esses traumas? Isso sim você é responsável. Então Abimeleque tem a sua parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo aqui também. Mas quem era Abimeleque? Lembra, eu falei para vocês, Gideão teve 70 filhos. Ele teve várias mulheres, inclusive concubinas, que não eram suas esposas. Por que ele tinha tantas mulheres? Era a maneira dos reis pagãos fazerem as suas alianças, os seus acordos. Ele casava com a filha de um clã poderoso e agora ele estava aliançado com aquele clã. Numa guerra, eles viriam para ajudá-lo. Então ele teve várias mulheres para aumentar o seu poder. Ele teve vários filhos para aumentar o seu poder. Mas ele, pelo que nós vemos aqui, foi um homem que apenas colocou gente no mundo. Colocou filhos no mundo. Mas não esteve lá do lado dos seus filhos. Para ser exemplo para os seus filhos. Para ser modelo para os seus filhos. Para direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. Gideão não fez isso. Ele usou os seus filhos para aumentar o seu poder. A gente vê aqui o caso de Abimeleque. Abimeleque, filho de uma concubina, um filho bastardo que não era aceito pela família do seu pai, não vivia junto com os irmãos, filhos do seu pai, desprezado pelo pai, sem a instrução do Deus de Israel, com uma grande sede de poder, que sabia que não ia herdar nada do legado do seu pai, e que tudo que ele precisasse na vida, ele ia ter que tomar a força pelo seu próprio braço. Esse é Abimeleque aqui. O exemplo que ele tinha do seu pai era um homem distante, um guerreiro valente e poderoso. Era nisso que Gideão tinha se transformado. Vingativo. Vocês lembram o que Gideão fez com aquelas cidades, seus compatriotas que não o apoiaram? Ele depois voltou lá e exterminou.
Abimeleque vai levar isso mais longe. Não são compatriotas que ele vai matar os seus próprios irmãos. Ele vai passar por cima de tudo e de todos para alcançar o que ele deseja. E Siquém, cidade, está apoiando tudo isso. Há uma lição aqui muito importante para nós, irmãos. No reino de Deus, nós não seguimos líderes porque são carismáticos, porque são ousados, porque são corajosos. Sabe, não é assim que funciona na igreja do Senhor, por exemplo. Nós escolhemos líderes no nosso meio quando nós percebemos que aqueles homens eles têm caráter, amor a Deus, e estão comprometidos com a missão de Deus, com a obra de Deus. Esse povo aqui, tolos, longe do Senhor, seguindo maus modelos, não procuraram absolutamente nada dos princípios da palavra de Deus para saber se deveriam seguir Abimeleque ou não. Às vezes tem muitas igrejas fazendo exatamente a mesma coisa. Seguindo o jeito do mundo de escolher líder e não o jeito de Deus. Há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem num acampamento e aquele jovem me disse como é que era na igreja dele para escolher alguém para ser um pastor. Sabe como é que funcionava lá? Primeiro você tinha que começar a liderar uma célula, um grupo de pessoas. Aquela célula tinha que crescer até o tamanho de 12 pessoas. Quando tivesse com 12 pessoas, aquela célula ia se multiplicar. E aí ia ter mais 12, e depois mais 12, e depois mais 12, e mais 12. Quando você tivesse conseguido ter um grupo X de células, com um grupo X de pessoas abaixo de você, com uma arrecadação X também, para se autossustentar ali, aí pronto, aí você estava apto para ser ordenado, separado como um pastor pela igreja. Irmãos, isso pode até ter muita lógica de um ponto de vista mercadológico, tá? Empresarial. Bom, se uma pessoa consegue realmente mobilizar todas essas outras pessoas, então é um líder. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, irmãos, onde é que nós encontramos isso? O que Deus ele vai dizer para nós, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1, é que aquele que deseja ser um pastor, ele tem que primeiro ser marido de uma só mulher. Ele tem que criar os seus filhos em sujeição ao Senhor. Ele tem que ser um homem que não se ira com facilidade. E ele vai descrever um monte de coisa. Ele tem que ter um bom testemunho perante os de fora. O que Deus quer que a gente procure é primeiramente caráter. Como é que é este homem? É irrepreensível. Como é que ele é dentro da casa dele? E um detalhe, ele é apto a ensinar? Não basta falar bem, tem que ter conteúdo. Tem que falar para o povo da palavra de Deus e não das suas próprias ideias. É isso que a gente tem que procurar. Mas quando a gente está tolo, andando do nosso próprio jeito e não do jeito de Deus, a gente vai seguir modelos ruins, como se quem estava fazendo aqui. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Mas o texto continua. Olha o verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus o ouça. Jotão, esse homem que o nome dele significa Deus é perfeito, ele sobe no monte Gerizim. Esse monte era o monte da bênção. Quando o povo entrou na terra prometida, metade das tribos ficaram lá no monte Gerizim, recitando a bênção do Senhor sobre eles. Só que ele sobe agora e ele vai condenar o modelo errado que aquele povo estava seguindo e apresentar o modelo de Deus. Ele se apresenta aqui como uma espécie de pregador, uma espécie de profeta, que ele vai trazer aqui uma ilustração bem interessante, uma parábola, mas também uma parábola profética sobre esses homens. E basicamente ele está apresentando qual é o modelo de Deus e como eles têm ferido o modelo de Deus. Olha aí, versos de 8 a 13, ele diz: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei.
A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram à videira: venha ver o nosso rei, ou venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? O que ele está querendo dizer com tudo isso aqui? Já já a gente vai entender melhor, mas por enquanto. Primeiro, ele usa exemplo de árvores, que eram as árvores típicas dali, irmãos, que produziam basicamente os alimentos típicos dali. Você pega aqui a oliveira, o azeite, você pega a videira, a uva, a figueira, o figo. Em todo lugar da Bíblia você vai encontrar essas árvores, né? E aí é como se eles estivessem fazendo uma proposta para essas árvores, dizendo: sejam reis sobre nós. Só que qual é o foco das árvores? Eles dizem: não, eu quero continuar dando o meu fruto e servindo por meio do meu fruto. É isso que eu quero cuidar aqui. E rejeito essa proposta de ser rei, para servirem por meio do seu fruto. Talvez essas árvores sejam até uma ilustração dos seus irmãos que foram assassinados, que não estavam procurando a liderança, a autoridade, reinar, mas que estava cada um servindo a sua própria maneira, vivendo suas vidas. E aí, o que acontece agora diante desse vácuo de liderança? Versículos 14 e 15, olha aí. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O que acontece aqui? Eles vão procurar agora o espinheiro. O que é o espinheiro? Primeiro, o espinheiro não produz nada. Só produz espinho. O espinheiro, ele é rasteiro. Ele tem assim mais ou menos de 30 a 60 centímetros. Irmão, um negócio de 30 a 60 centímetros. Produz que sombra? O espinheiro de 30 a 60 centímetros. E está dizendo aqui o quê? Se vocês querem que eu seja rei, vocês, árvores, videira, oliveira e as outras árvores, vão ter que se abrigar debaixo da minha sombra. Só se forem derrubadas, cortadas, jogadas lá debaixo da sombra do espinheiro. É uma figura que é autoritária, que não produz nada. Mais do que isso, vingativo. O que ele diz aqui? Agora, se vocês não fizerem do jeito que eu estou dizendo, vai sair fogo do espinheiro e vai consumir, vai queimar até as maiores árvores, que eram os cedros do Líbano. É esse camarada aqui que é o mais inadequado possível para a missão, que Siquém está indo atrás para fazer dele um rei. É esse espinheiro aqui. Esse negócio do fogo aí é porque no período assim muito quente, às vezes esses espinheiros eles entravam em combustão, eles queimavam. E quando eles começavam a queimar ali, espinheiro seco, eles produziam também uma queimada. Né? Eles acabavam causando um incêndio maior e queimando várias árvores. Então, aí é a lógica dele estar usando aqui a figura do espinheiro. Ok? Então, nota aí essa característica autoritária, com exigências absurdas. E aí a gente chega nos versos 16 a 18, onde Jotão vai fazer um apelo à justiça, uma reflexão sobre a justiça. Olha aí. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. O que ele está dizendo aqui? Olha a ênfase aí. Meu pai arriscou a vida para libertar vocês. E como é que vocês retribuíram? É justo o que vocês fizeram? Meu pai sacrificou a vida por vocês. E vocês foram lá e sacrificaram a vida dos filhos dele. Mataram os meus irmãos. E pegaram esse desqualificado aí para tomar o lugar de liderança sobre vocês. Esse homem perverso que tinha a coragem de matar os próprios irmãos
para liderar vocês. É justo isso? É justo isso? E aí a gente chega nas consequências do verso 19 a 20. Olha aí. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubbaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. O que ele está dizendo aqui? A consequência basicamente é essa. Se vocês fizeram o que é justo, então que prospere vocês. Mas agora, se o que vocês fizeram foi absolutamente injusto, então que um consuma o outro. Que vocês se destruam entre vocês. Uma maldição. O monte da bênção está se tornando aqui um monte da maldição. Uma coisa interessante, né? É como se Jotão estivesse dizendo aqui, olha, entre um conflito entre Abimeleque e a cidade de Siquém, eu torço pela briga. Que vocês se destruam mutuamente. E aí, verso 21, depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Quando ele subiu no monte, ele provavelmente não foi até lá em cima do monte, ele ficou numa certa altura, onde ele podia proclamar essas coisas, e o povo lá embaixo que estava na coroação ia conseguir ouvir, até ajudado pelo eco, pela força do vento, mas da onde ele poderia fugir com facilidade. Pronto, depois que ele fez aqui a parte dele, o que ele faz? Seu plano agora, né? Capar o gato, né? Fugir para o mais longe que ele puder encontrar do seu irmão. Ele vai para esse lugar aí, chamado de Beer, que significa poço. Não dá para a gente determinar exatamente onde era, porque tinham vários lugares basicamente com esse nome também, mas o fato é que ele vai lá para o fundo do poço, ficar bem escondidinho, né? Ficar bem longe do seu irmão para não morrer. Irmãos, é muito interessante que o que Jotão está fazendo aqui, basicamente, é um apelo não só à justiça, mas ao bom senso. Um apelo à sabedoria. Que ele está dizendo, gente, se vocês estão trazendo um cara para ser líder de vocês, um cara que está pronto para matar os próprios irmãos, o que vocês acham que esse cara vai fazer com vocês quando vocês contrariarem ele? E esse bom senso nos falta muitas vezes. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas, abrimos o nosso coração para pessoas, entramos em sociedade com pessoas, que está tudo lá na nossa cara. Tudo pronto para trazer apenas destruição sobre nós. Mas nós estamos ali, sem usar o bom senso, sem usar o básico, sem usar a sabedoria. Você está com uma pessoa que só vive de falar mal de todo mundo para você. Toda vez que se encosta do seu lado, é para falar mal dos outros. Uma pessoa que está pronta para mentir, pronta para enganar, pronta para dar um jeitinho, para defraudar, para roubar. Aí você olha para tudo aquilo e pensa, não, mas comigo é diferente. Isso ela faz com os outros, mas comigo não. É meu amigo. É seu amigo. Faz com os outros, não vai fazer com você. Pois espera o Abimeleque se manifestar na sua vida, né? Tenha bom senso. Tenha bom senso. Use de sabedoria. Porém, quando os homens abandonam ao Senhor, eles se tornam tolos. E o que eles fazem? Seguem maus modelos. Porque não tem mais sabedoria. Sabedoria. E aí a gente chega na terceira coisa que acontece quando Deus ele é abandonado. Consequências ruins chegam. Você quer abandonar a Deus, trilhar o caminho da tolice, seguir maus modelos? Pois se prepare. Que no final dessa estrada, as consequências ruins vão chegar na sua vida. O pecado, ele sempre cobra a conta. Ele vai estar lá no final, com o boletozinho, com a faturazinha aqui na sua mão, tá? Para te entregar. O pecado sempre vai prometer maravilhas para você. Alegria, felicidade, coisa boa. Ah, que coisa maravilhosa, você vai conquistar tudo isso daí. E no final ele chega com a conta e diz assim, olha, mas tem esse preço. E eu tenho certeza que o preço você não vai querer pagar. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha aí, a partir do verso 22 a 25, o que começa a acontecer aqui, as consequências. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito
espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Vamos com calma aqui. Primeira coisa, passaram-se 3 anos. 3 anos que estava lá Abimeleque reinando, sendo apoiado por Siquém. Eu às vezes fico pensando, me colocando no lugar de Jotão. Ele vê toda aquela injustiça acontecendo, aquele banho de sangue na sua própria família. E ele vai lá e traz essa palavra. Vocês acham que vocês vão ficar impunes? Deus vai trazer justiça. Só que passa um mês, nada acontece. Passa 6 meses, nada acontece. 1 ano, nada acontece. Abimeleque está lá tranquilo reinando. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está vendo. O povo de Siquém está lá, todo amiguinho de Abimeleque. 3 anos depois, Deus, ele enfim vai começar a agir. Às vezes a gente quer que Deus haja na mesma hora, né? A gente quer uma resposta rápida de Deus, mas o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O jeito de Deus não é igual ao nosso jeito. Mas saiba de uma coisa. Às vezes pode parecer que Deus não está fazendo nada, que Deus não está agindo. Mas há um dia de prestação de contas. Há um dia. Às vezes pode até não ser aqui nessa vida. Mas há um dia que todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas diante dele. Há um dia em que a justiça será plenamente satisfeita. Aqui no caso demorou 3 anos. E sabe qual é um outro problema? É que a gente às vezes sabe disso. Eu sei que Deus vai fazer justiça. Eu sei que a injustiça não vai prosperar. Aí você pensa assim, olha o que fizeram comigo. Olha como eu fui traído, como eu fui enganado. Olha como buscaram o meu mal. Eu sei. Há um dia que Deus vai fazer justiça. Só que enquanto esse dia não chega, você fica ali angustiado. Com o coração apertado na expectativa. Deus, quando é que vai ser? Senhor, não estou vendo. Senhor, quebra logo os queixos dele, Senhor. Que nem o Salmo, né? Fere os queixos dele. E você fica ali naquela expectativa. E sabe quem é que fica sofrendo? Você. O que fez o mal lá, está lá vivendo a vida dele. E você que não consegue seguir em frente e viver a sua vida. Preso àquilo que alguém fez para você lá no passado. Vivendo angustiado e amargurado com o que alguém fez contra você lá no passado. Sabe o que você tem que fazer? Coloca nas mãos de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Então você chega diante do Senhor e, Senhor, esse mal foi feito contra mim, mas eu não vou viver arrastando esse mal como uma bola de ferro nas minhas pernas. Eu entrego nas tuas mãos, eu descanso em ti e vá viver a sua vida. E vá fazer aquilo que você sabe que Deus quer de você. Aquilo que você sabe que Deus aprova. E o resto, deixa nas mãos de Deus. Você não vai conseguir fazer nada. Deixa nas mãos de Deus. No tempo certo, Deus vem e faz o que Ele disse que ia fazer. Punir todo o mal e todo o pecado. Aqui chegou. 3 anos depois, chegou o dia. E é interessante o meio que Deus usa. Deus envia um espírito maligno, né? Rapaz, Deus envia um demônio lá para se colocar agora como esse intermediário de conflito entre Siquém e Abimeleque. Como é que pode um negócio desse? Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o diabo. O diabo não é um rival de Deus, que tem o mesmo poder de Deus. E que está ali numa disputa, uma queda de braço com Deus, para ver quem é que ganha. O diabo, como Lutero dizia, é o cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite ele ir. E aqui o que acontece? O diabo está lá doido para arrumar conflito, para estragar a vida de alguém. E chegou a hora, né, desses dois aqui, de Abimeleque e o povo de Siquém, receber a sua paga. Então Deus, ele libera o diabo. Vai lá.
fazer o que tu quer fazer na vida deles. O propósito do diabo é destruir a vida deles. O propósito de Deus por trás, ao liberar o diabo, é trazer justiça. É trazer as consequências daquele caminho trilhado de pecado. Ele pensou que ia esconder o sangue, não permitindo que o sangue dos seus irmãos caíssem sobre a terra. O texto diz, Deus viu o sangue. Deus é testemunha do sangue derramado. E chegou a hora do acerto de contas. Uma outra coisa interessante, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que em alguns casos, Deus ele enviava o seu Espírito, o Espírito Santo, vindo como capacitador para agora empoderar o juiz para libertar o povo de Israel. Aqui não é o Espírito Santo que vem. É um espírito maligno que vem ali sobre Abimeleque e o povo de Siquém. Por quê? Porque toda essa história aqui é uma reversão completa dos propósitos de Deus. E a gente vê também a derrocada do povo de Israel. Quando a gente começou Juízes, a gente viu um cara como Otoniel se levantando lá para libertar o povo, né? Aí depois a gente já vê um juiz assim mais vacilante, né? Baraque. Guerreiro, eu vou. Mas só se tu for comigo, Débora. Né? Aí o negócio começa. Aí depois chega num covarde que nem Gideão. Agora, por fim, nem juiz, nem libertador tem mais aqui. O que a gente tem é um Abimeleque. Um anti-juiz, um anti-libertador, sendo ele mesmo o opressor do povo. Bom, Siquém, finalzinho aí no verso 25, quebrou a sua parte no acordo. O que Siquém faz? Siquém monta um bando de ladrões, fica ali nos cantos ali esperando os viajantes passarem e assaltando as caravanas. Com isso, Siquém está trazendo um prejuízo enorme para Abimeleque. Os impostos agora não chegam mais em Abimeleque. As caravanas de viajantes agora já não vão mais passar pela cidade de Abimeleque, vão procurar outra rota para não serem roubados. E ele vai perder dinheiro com comércio, ele vai perder dinheiro com tributos. A sua honra e o seu prestígio vão ser manchados. Porque ele é um rei agora que não consegue cuidar do seu próprio território. Então é claro que Abimeleque vai ficar indignado com tudo isso que está acontecendo aqui. Mas a história continua, versos 26 a 27. Olha aí. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Até aqui, por enquanto. Surge agora um camarada que ninguém tinha ouvido falar, um tal de Gaal. Não confunda com Gael, tá? É outro, que é Gaal. Esse Gaal se muda com a família dele lá para Siquém, e parece que eles já tinham um relacionamento ali com o povo de Siquém. E esse Gaal, ele aproveita agora, né, é um período das festividades, é o período das colheitas, então eles vão lá, colhem as uvas, pisam as uvas, preparam o vinho e fazem aquela festança pagã, né? Muito goró, até o ponto que eles, cheios de goró, né, aí fica valente, né? Aí começa até a amaldiçoar Abimeleque. O povo aqui já entrando na onda. Ele se aproveita da ausência de Abimeleque. Abimeleque era rei, mas Abimeleque não residia aqui em Siquém. Ele tinha lá um comandante que o representava lá na cidade, um cara chamado de Zebu. O nome desse também não devia ser boa peça, né? E esse Zebu, ele vai aparecer agora. Então, ele aproveita a oportunidade da ausência de Abimeleque para quê? Rapaz, aqui tem uma oportunidade para eu mesmo virar rei desse lugar. É isso que ele quer. E Gaal é um cara tão sem futuro quanto Abimeleque. Mas o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhadinha aí. Versos 28 a 29. Então Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria:
mobilize o seu exército e venha. É valente, né? Ô bebo valente, né? Mas enfim, o que está acontecendo aqui, ok? Ele vai usar os mesmos argumentos que Abimeleque tinha usado no começo. Abimeleque tinha dito o quê? Olha, quem é o Jerubaal e o Gideão? Quem são os 70 filhos de Gideão? Eles têm algum parentesco com vocês? Agora eu sou parente de vocês, viu? Eu estou aqui. O que o Gaal está fazendo aqui? Quem é esse Abimeleque? Abimeleque não esqueça, não é filho de Gideão, viu? Por que vocês vão seguir a Gideão, filho de Gideão? Vocês deveriam seguir, era quem fundou a cidade. Mais antigo do que Gideão, que é o tal de Amor aqui. Eu sou aí da família do Amor, né? Pode chegar junto aí que nós estamos juntos aí. Então, é esse o argumento que ele vai apresentar aqui, certo? Siquém era uma mistura, provavelmente, de pessoas pagãs mesmo, descendentes aí de Amor, e também misturado com alguns israelitas que viviam ali, mas a maioria provavelmente era descendente de Amor. E eles olham para tudo isso daqui. Gaal provavelmente já tinha também alguma força militar, ele tinha a sua família que foi com ele, então tinha o seu clã, tinham guerreiros ali entre o seu clã, que já dariam algum tipo de apoio, e agora ele aproveita a oportunidade e ele diz, e aí? Vocês vão continuar vivendo? Ele provavelmente percebeu que o povo já estava se cansando de Abimeleque. Talvez a mão de Abimeleque já estava ficando pesada, dos impostos e em outras coisas ali sobre o povo. Então ele percebeu a oportunidade. E ele é que agora quer ser o rei. E ele quer saber, e aí, vocês vão querer trilhar o caminho da liberdade comigo? Eu tenho muita coisa boa para fazer por vocês. E esse Abimeleque aí, pode vir que eu encaro. Pronto, é assim que ele terminou aí o verso 29. Ok? O que acontece aí? Olha o versos 30 a 33. Quando Zebu, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo, Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, façam com eles o que achar melhor. Então ele manda o mensageiro aqui, com todo cuidado para que ele não seja interceptado com essa mensagem, avisa Abimeleque e traça aqui um plano. Venha no amanhecer do dia. Nós vamos entender aqui por que desse amanhecer do dia, né? Então, Zebu cumpre o seu papel e ele vai lá, leal a Abimeleque, traça todo o projeto. O que acontece? Versos de 34 a 45. Olha aí. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu, você está confundindo as sombras dos montes com homens. Então, olha o detalhe aqui, tá? O povo estava, né, o Gaal aqui estava já mamado o dia todinho, né? Chega de manhã, aí começa o raiar do sol, fica aquela sombra, né? Se movendo nas colinas. Por isso que ele tinha dito, nessa hora tu desce com o exército. Porque ele vai ver o exército, mas ainda vai estar longe. Não está muito sóbrio. Aí ele pega e diz, né? Não, essas são as sombras do monte que está chegando, certo? Aí continua, olha aí. Mas Gaal tornou a falar, aqui quando já estava mais perto. Veja, vem gente descendo da parte central do território. E uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Provavelmente aquele carvalho onde o Abimeleque foi colocado como rei. Disse-lhe Zebu, onde está toda aquela sua conversa? Você dizia, quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Você não era o machão, o bichão, o valentão, né? Tá aí, agora chegou, agora é ele mesmo. Já está aqui na porta, né? Vá lá lutar, vá lá enfrentar, né? Aí o texto continua. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu.
muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Só um detalhe aqui. Depois daquela matança toda, chegou o outro dia, o povo achou o quê? Pronto, Abimeleque recuperou o poder, está tudo tranquilo, vamos voltar à vida. Vamos reconstruir o que foi destruído. E o povo sai, o exército já tinha sido destruído. Sai o povo normal para fazer as suas atividades. O que acontece? Abimeleque, na sua sede de vingança, na sua sede por sangue, ainda estava lá esperando. E agora ele parte para cima para destruir completamente mesmo a cidade, até pessoas inocentes. Verso 45. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Aqui ele não botou sal na cidade toda. Ele derramou sal em alguma parte, como um símbolo, dizendo o seguinte: aqui não vai produzir mais nada. Ousaram me enfrentar? Pois agora foram completamente destruídos. Está aqui o meu poder. Esse é Abimeleque. Bem bonzinho o bichinho. Aí, o texto continua, versos 46 a 49. O terror vai continuar. Olha aí. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. O mesmo Deus que tinha financiado Abimeleque no começo, né? Quando Abimeleque soube que eles se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Olha o que ele faz. Ele viu que não conseguia invadir a torre, e então ele decidiu: vamos tacar fogo em tudo. E quem estiver lá dentro, o calor insuportável das chamas vai ser cozido vivo. Ou vai morrer pela própria chama. E mata cerca de 1000 pessoas. Homens e mulheres, aqui já entendo que inocentes. Ok? Essa é a sede de vingança. Tamanho do seu ego ferido por essa rebelião de Siquém. Mas não acabou aqui, tá? Verso 50. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Tebes provavelmente tinha se aliado com Siquém nessa revolta, por isso que ele vai para lá também, uma cidade próxima, uns 16 quilômetros mais ou menos. E continua. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, também foram se refugiar na torre. Todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, só uma pausa dramática aqui, tá? Então, Abimeleque, vou fazer a mesma estratégia, né? Não vou conseguir entrar na torre, taca fogo na torre, vamos matar todo mundo queimado. Pronto. O que vai acontecer agora? Suspense. Né? 53. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. O homem estava tão cheio de si que ele se descuidou e chegou perto demais da torre. Essa mulher, olha a arma com que ela mata Abimeleque, uma arma totalmente não convencional, né? Ela provavelmente, na hora do desespero, estava trabalhando com isso, pegou aquela pedra, saiu correndo, entrou naquela torre e, coincidentemente, entre aspas, soltou aquela pedra mesmo na cabeça do Abimeleque. Abimeleque matou seus 70 irmãos sobre uma rocha e teve a sua cabeça esmagada por uma rocha pelas mãos de uma mulher.
uma coisa interessante. A gente viu no início de Juízes uma mulher como Axa, encorajando seu marido ali a fazer a obra do Senhor. A gente viu uma mulher valente como Débora. A gente viu uma mulher tendo que se arriscar como Jael, que foi lá e cravou a estaca na cabeça do inimigo. E agora nós temos essa mulher aqui sem nome, mas que está aqui, mais uma vez, mostrando que quando a liderança masculina se ausenta, Deus muitas vezes vai levantar as mulheres para fazer o que os homens não estão fazendo, mas isso a risco das próprias mulheres. É o que está acontecendo aqui. E essa mulher aqui esmaga a cabeça dele lá, racha o crânio dele. Agora, um detalhe importante, tá? Vocês viram o elemento do fogo? Vocês lembram? Vai sair fogo do espinheiro e vai consumir Siquém. Abimeleque já tacou fogo em Siquém. Já arrasou, já destruiu Siquém. Só que agora chegou a hora de sair o fogo de Siquém e destruir Abimeleque. Pelas mãos daquela mulher, aquela rocha. Isso é o fogo do juízo de Deus, caindo agora também sobre Abimeleque. A profecia de Jotão está se cumprindo. Mas vaso ruim não quebra fácil. O cabo ainda está vivo. Olha aí os versos 54 a 55. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Olha o tamanho do ego do cara. Está morrendo lá. Vai dizer: rapaz, mata alguém aí, meu escudeiro, vem cá. Porque vai ser vergonhoso demais um guerreiro que nem eu morrendo nas mãos de uma mulher. E o texto continua. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Os israelitas, né? O povo de Deus estava sendo oprimido agora por um próprio israelita, que se fez rei, mas reinava igual um cananeu. Igual alguém que não era do povo de Deus. Desfecho. Assim, 56, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Quando um povo abandona a Deus, as consequências, mais cedo ou mais tarde, chegam. E essas consequências são terríveis. Abimeleque e Siquém colheram essas consequências aqui. Mas tem uma última coisa, e essa vai ser bem rapidinho. O que acontece quando Deus é abandonado? Sabe o que acontece quando Deus é abandonado? A despeito de ser abandonado, ele continua reinando soberano no seu trono, governando sobre tudo e sobre todos, fazendo com que a história continue avançando segundo a sua vontade. É Deus que está guiando todas essas circunstâncias aqui. Ele continua no trono. E agora, no capítulo 10, versos de 1 a 5, ele mesmo continua levantando libertadores para o seu povo. Vamos ler rapidinho. Diz: depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô. Eu acho muito engraçado esse nome. Quem é aí o Tolá? É o filho do Dodô, né? Pronto, ele continua. Levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Até aqui. Deus continua levantando os seus libertadores. Deus continua cuidando do seu próprio povo. Mas tem uns detalhes aqui interessantes, irmãos, que a gente não pode deixar passar desapercebido. Vocês viram aqui o nome de algum inimigo? Esse povo veio e libertou Israel. Libertou de quem? Libertou de quem? Tim Keller, ele vai sugerir que ele libertou Israel de si mesmo. O maior problema, a gente já viu isso, o maior problema na vida de Israel não eram os inimigos.
Os inimigos eram o chicote disciplinador de Deus para trazer Israel de volta. O maior problema era o pecado do próprio Israel. Então, provavelmente, o que esses homens estão fazendo aqui é encaminhando de novo Israel para o caminho certo, para o caminho de Deus. Ok? Uma outra coisa interessante é que não há menção aqui mais também de um período de paz. Isso está omitido aqui. Parece que agora Israel, mesmo com libertadores, já não desfruta mais daqueles grandes períodos de paz que antes eles desfrutavam. E há uma nota aqui, assim, quando fala sobre Jair, que levanta assim até um certo temor, tá? O que é essa nota, né? Eu tô doido para fazer uma piada, mas não vou fazer não. Deixa pra lá, vai, não faça uma piada não. Mas o temor é, vocês perceberam como Jair tem umas coisas que parecem com não é isso não, rapaz. Vocês perceberam que o Jair aqui ele tem umas coisas que parecem o Gideão? O Gideão tinha 70 filhos, ele tem 30 filhos. O Gideão tentou se fazer rei, esse Jair aqui também governa sobre 30 cidades, né? Os seus filhos marcham lá sobre esses jumentos aqui e governam sobre... Deixe disso. Vocês só pensam em política, é? Os dois são sem futuro, viu? Então, eu vou voltar para cá. Então, a nota aqui é uma nota de preocupação. Será que esse camarada, assim como Gideão, também vai preparar o caminho para um momento novamente difícil, embora seja um libertador, mas vai lançar sementes que vão complicar a vida de Israel no futuro? Bom, nós vamos ver essa história mais para frente, né? Que o livro de Juízes ainda não acabou. Mas o que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? Primeira coisa, você quer abandonar o Senhor? Você quer virar as costas para o Senhor e seguir os seus próprios caminhos? Seguir o seu próprio rumo? Saiba que essas consequências vão estar presentes na sua vida também. Primeira coisa, você vai substituir a sabedoria de Deus pela tolice da sua própria cabeça. Segunda coisa, você vai escolher modelos ruins para você seguir, que não são mais os princípios da palavra de Deus. E terceira coisa, esses modelos ruins vão te levar a consequências terríveis na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, elas virão. Não importa quais ofertas o pecado tem feito para você. Irmãos, eu mencionei, acho que domingo passado aqui, que eu tive um colega de seminário que foi enterrado aqui nessa cidade, Taitinga. Ok? Deixa eu dizer rapidamente o que aconteceu com ele. No seminário, ele já era um senhor, viúvo, homem durão, firme na doutrina. Só que depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Não sabia mais o que tinha acontecido com ele. Até que a notícia que chegou para mim é: ele estava em Itaitinga, mas tinha morrido. Eu fui para o velório dele. Um pastor amigo meu, que também estudou no seminário comigo, é que me contou isso e me convidou para ir para o velório. Como é que ele veio parar aqui em Itaitinga? Esse homem estava servindo lá na igreja dele. Só que lá, em algum momento, ele conheceu uma mulher casada, mais jovem do que ele. Eu não vi a cara dessa mulher, não. Sabe, não encontrei com ela. Eu fico pensando, mesmo assim, como é que ela ainda quis ele, porque ele parecia o mestre dos magos. Só que mais forte, assim, maior, né? E aí o que acontece? Ele fugiu com aquela mulher. Fugiu pra cá, pra Itaitinga. Saiu lá do Zé Walter. Era Zé Walter mesmo que ele morava. Entendeu? Tá explicado, né? E veio pra cá, pra Itaitinga, com essa mulher. Teve 2 filhos com essa mulher, ok? E então ele adoeceu. Irmãos, e foi uma doença tão terrível que ele precisava fazer cirurgia e tudo mais, que ele não conseguia mais nem andar direito. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher ímpia trouxe o ex-marido para morar dentro da casa. Ele agora sem forças, era maltratado pelo ex-marido, que agredia ele, inclusive, às vezes. E esse pastor é que ia visitar de vez em quando e ajudava ele levando para o hospital. Irmãos, ele terminou de uma forma tão terrível que quando eu cheguei lá para fazer o velório dele, lá para participar, eu não conseguia mais nem reconhecê-lo, de tão destruído que ele estava pelas consequências dessa vida de pecado. E sabe de uma coisa? Esse meu amigo disse que antes da morte dele, ele parece que estava dando passos na direção do arrependimento. E uma vez ele estava disciplinando os filhos, estavam correndo, ele brigou com os filhos e disse assim: meus filhos,
obedeça ao seu pai. O seu pai está hoje aqui nessa situação porque não obedeceu o Senhor, porque abandonou o Senhor. As consequências, elas chegam. Mais cedo ou mais tarde, elas chegam. E elas vão destruir. Talvez não aqui nessa vida. Talvez você viva como um ímpio. O pior dos ímpios aqui não colha consequência nenhuma. Mas sabe, nem toda essa tragédia que aconteceu na vida desse meu amigo vai ser tão terrível quanto a eternidade de tragédias que esperam por aqueles que abandonaram o Senhor. Você quer abandonar o Senhor? As consequências virão. Eu poderia dar vários outros exemplos aqui para vocês, de consequências de pessoas que eu conheci, que terminaram destruídas a sua vida. Mas isso também acontece na vida da nação. Nós somos aqui, povo do Ocidente, conhecido por exportar missionários, ok? A Europa era conhecida como o lugar cristão. Mandava missionários para todo o mundo. Mas aquele povo virou as costas para Deus. E o que acontece? Eles abandonaram a Deus, começaram a colocar coisas tolas no lugar de Deus. E começaram a seguir modelos ruins. E hoje estão trilhando o caminho de uma tragédia moral. Se você parar para pensar rapidinho, será que deve espantar a gente? A gente lê pessoas aí influenciando a mídia, chegando lá com ideias mais ou menos assim, ó. Eu nasci homem. Só que eu descobri que eu era uma mulher, presa no corpo de um homem. Aí depois eu descobri que eu gostava de mulher. Aí então eu voltei a ser homem? Não. Eu descobri que eu era uma mulher lésbica, presa no corpo de um homem. Isso ganha espaço na mídia. Isso é propagado como algo maravilhoso. Mas a gente olha para isso e a gente diz o quê? Gente, quanta tolice. Quanta tolice. Aí você pega um homem. Não, mas eu descobri que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Então agora eu sou um esportista, eu vou competir com outras mulheres porque eu sou mulher. Construiu toda a sua massa muscular como um homem, agora toma uns hormônios que não desfazem a sua massa muscular construída e vai lá lutar MMA com outras mulheres. Espancar outras mulheres lá. E é claro que vai ter vitória. E o mundo tenta empurrar isso para nós como se fosse algo normal. Por quê? Porque quando o mundo vira as costas para Deus, eles colocam a tolice no lugar da sabedoria. A tolice no lugar da sabedoria. Eu poderia dar mais e mais e mais exemplos. O nosso Ocidente tão evoluído, maravilhoso. É o mesmo Ocidente que condena com força o que foi feito lá atrás, com a escravidão, e tem que condenar mesmo o racismo. Quando aquele povo dizia que por causa da sua cor da pele você era menos ser humano. É o mesmo Ocidente que hoje faz um genocídio, assassinando milhões de crianças, ainda no ventre de suas mães. Porque olham para elas e dizem o quê? São menos do que humanas. Ainda não são humanas. Quando uma sociedade abandona a Deus, ela coloca a tolice no lugar da sabedoria. E ela trilha o mesmo caminho de destruição que qualquer um que abandona Deus trilha. Mas deixa eu terminar com uma boa notícia para você. O libertador que nós tanto precisamos, que não era Abimeleque. O libertador que nós precisávamos que viesse nos libertar de nós mesmos, do nosso próprio pecado. Ele já veio. Ele veio, tomou uma cruz no nosso lugar e recebeu a ira de Deus contra os nossos pecados, para que pudéssemos ter vida eterna com Ele. E Ele agora nos convida a andar junto com Ele, fazendo o seu nome conhecido aqui, salgando essa terra que insiste em abandonar a Deus, até o dia que Ele vai voltar. E Ele virá para consumar de uma vez por todas o seu reino. E Ele virá para derramar justiça e lavar essa terra de todo mal, de toda iniquidade. E naquele dia estaremos com Ele.
Estaremos com Ele a despeito do que aconteça com a gente aqui. Estaremos jubilosos lá, alegres lá, festejando na grande festa que Ele traz para nós. Mas será também um dia de grande justiça, lamento e dor para aqueles que continuam abandonando ao Senhor. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos guarde e nos mantenha sempre nos caminhos do nosso Deus. Vamos orar nesse momento?